Olá pessoal, para essa sessão, vamos navegar pelo livro Psychological Types, de Carl Jung, que lança luz sobre os dois tipos básicos de personalidade que surgem com frequência em nossa vida cotidiana, os introvertidos e os extrovertidos. Conforme Jung, estes dois tipos básicos de personalidade, introvertidos e extrovertidos, são definidos por sua relação com o objeto externo, um termo que Jung usa para se referir a qualquer coisa fora de nós que nos afeta, como pessoas, eventos, ou até mesmo as ideias e valores da sociedade. Os introvertidos são aqueles que tendem a se afastar do objeto externo, procurando extrair energia do objeto e trazê-la de volta para o interior, enquanto os extrovertidos são indivíduos que mantêm uma relação positiva com o objeto externo, originando suas forças e direções de lá. E não são apenas os humanos que se enquadram nestas categorias. Jung observa que vemos essas diferentes abordagens de adaptação ao mundo em toda a natureza. Alguns animais se reproduzem em grande escala para garantir a sobrevivência da espécie, negligenciando a autodefesa, enquanto outros fortalecem suas defesas e reproduzem menos. Ele considera estes dois métodos como uma espécie de analogia para as estratégias dos tipos introvertido e extrovertido. Dessa forma, todo o sistema de pensamento, sentimento, ação e viver de uma pessoa é determinado por onde seu foco principal reside. Se é principalmente no mundo externo, orientada por fatos objetivos, a pessoa é extrovertida. Suas ações são governadas pelas influências externas e diretamente relacionadas às necessidades objetivas da situação. Da mesma forma, se o foco principal de uma pessoa é o mundo interno, as ideias, sentimentos e impressões subjetivas, ela será introvertida. No entanto, Jung salienta que é um erro pensar que estar constantemente orientado pelos fatos objetivos é o caminho normal ou o ideal. Embora essas pessoas possam se ajustar à sua situação imediata de forma eficiente, essa adaptação estreita pode ser prejudicial em situações onde as condições objetivas são anormais ou prejudiciais. Em suma, o entendimento de Jung sobre personalidade vai além das dicotomias simples de introvertido versus extrovertido, levando em conta a interação complexa entre nossa orientação interna e externa, e a necessidade de levar em conta ambos os aspectos para se adaptar com sucesso à vida. Isso nos dá uma lente mais profunda e matizada para entender nossa personalidade e a dos outros. Vamos continuar mergulhando nesse fascinante trabalho no próximo vídeo. Fique ligado! Nesta parte do livro, Psychological Types, Carl Jung aprofunda sua análise do tipo extrovertido da personalidade humana. Ele alerta sobre os perigos de uma atitude excessivamente extrovertida que força a pessoa a se sacrificar em nome de demandas objetivas. Por exemplo, ele menciona a pessoa excessivamente envolvida em um extenso negócio, perdendo-se completamente na demanda do trabalho. A consequência é um desequilíbrio que só é percebido pela própria pessoa quando sintomas físicos começam a aparecer. Tais sintomas, Jung aponta, muitas vezes têm um significado compensatório, forçando o indivíduo a uma necessária autorrestrição. Sintomas físicos ou distúrbios funcionais, nervosos, como inibição nervosa em um cantor de grande fama, personificam as repercussões psicológicas de uma extroversão exagerada. Por trás dessa máscara de extroversão, Jung aponta, existe um inconsciente que se opõe a essa atitude. Este inconsciente, sendo uma compensação à atitude consciente extrovertida, carrega consigo uma forte tendência egocêntrica, com instintos e desejos reprimidos. O perigo, Jung avisa, ocorre quando a orientação unidirecional externa suprime essas emoções e desejos internos, causando uma infinidade de desordens emocionais e físicas. Essa repressão a tal ponto ativa o caráter destrutivo do inconsciente, interrompendo toda a função compensatória do mesmo. Tal conflito acaba em manifestações sintomáticas, como egoísmo inconsciente, infantilismo e comportamentos arcaicos. Ele então entra em uma discussão mais específica sobre como essa dicotomia se reflete em indivíduos do tipo extrovertido, onde a função mais altamente diferenciada tem uma constante aplicação extrovertida, enquanto funções inferiores fazem parte do processo de introversão. Isso leva a um conflito contínuo entre o consciente e o inconsciente.
Avaliando o tipo extrovertido, Jung vê tanto um perigo quanto uma compensação necessária em seu modo de vida. A consciência e a inconsciência, para Jung, interagem em um delicado equilíbrio. Se há excesso de um lado, o outro naturalmente tentará compensar para restaurar o equilíbrio. O problema surge quando esta compensação não é mais suficiente, resultando em um conflito aberto entre o consciente e o inconsciente. Este trecho de Tipos Psicológicos, de Carl Jung explora as nuances de dois tipos diferentes de pensamento, o extrovertido e o introvertido, conforme identificados por Jung. Ele descreve o pensamento extrovertido como sendo largamente influenciado e orientado por dados objetivos e externos. Para entender isso, podemos pensar em um indivíduo que tira conclusões principalmente com base em fatos visíveis e imediatos, em vez de considerações internas ou reflexões pessoais profundas. Jung afirma que, embora o pensamento possa ser alimentado tanto por fontes subjetivas quanto objetivas, o pensamento extrovertido está mais condicionado pelos últimos fatores. Essa forma de pensar pode parecer normal e segura, embora possa também dar a impressão de falta de liberdade e de visão limitada, pois está estritamente presa aos dados objetivos fornecidos. Nesse ponto, Jung apresenta o pensamento introvertido como um contraponto ao pensamento extrovertido. A distinção fundamental que ele faz entre os dois é que enquanto o pensamento extrovertido depende grandemente dos dados objetivos para a formulação de julgamentos e conclusões, o pensamento introvertido é influenciado por percepções subjetivas internas. De acordo com Jung, não é possível classificar um pensamento como extrovertido apenas por estar ocupado com objetos concretos, pois isso seria uma simplificação excessiva. É importante considerar se o pensamento se orienta para fora ou para o sujeito, se é derivado do exterior ou de origem subjetiva. Ele destaca que em muitos casos, a tomada de decisões pode ser influenciada por critérios derivados das condições objetivas tanto quanto por ideias objetivas. As ideias também podem ser tomadas de fora, transmitidas por tradições e educação, o que também classifica o pensamento como extrovertido. Por fim, Jung argumenta que, embora o pensamento extrovertido possa parecer uma sequência de fatos externos ou exclusivamente focado em ideias gerais, ele também possui um procedimento subjacente contínuo, uma espécie de processo subjetivo paralelo que sempre se relaciona com o sujeito. Resumindo, neste trecho, Jung está se aprofundando em sua tese sobre os dois diferentes tipos psicológicos de pensamento, o extrovertido e o introvertido. Ele acredita que enquanto o pensamento introvertido é mais focado internamente e é influenciado por reflexões subjetivas, o pensamento extrovertido é mais preocupado com dados objetivos e é mais focado externamente. Neste trecho de Psychological Types, de Carl Jung, nós nos aprofundamos na personalidade das pessoas dominadas pela função de pensamento extrovertida. Jung retrata essa personalidade como agarrada a uma fórmula ou lei interior que considera fundamental para a salvação humana. Embora possa parecer altruístico, este posicionamento é, muitas vezes, mais conduzido por uma necessidade de justiça e verdade do que por um amor altruísta ao próximo. Para as personalidades dominadas pelo pensamento extrovertido, tudo o que desafia ou se opõe à sua verdade interior é considerado errado e deve ser eliminado ou corrigido. Isso leva a problemas quando a visão unilateral de uma pessoa leva à repressão de outros elementos vitais e atividades da vida. Jung sugere que essa repressão pode se manifestar como a exclusão de tendências irracionais, ou falta de acesso a sentimentos pessoais profundos. Os sentimentos e experiências que são reprimidos se tornam menos desenvolvidos e a personalidade se torna menos capaz de lidar com eles de maneira produtiva. Isso resulta em um efeito negativo, não só na personalidade em si, mas nas relações com os outros. Aqueles mais próximos dessas personalidades sofrem os efeitos mais visíveis dessa extrema extroversão do pensamento, sendo frequentemente sujeitos a um comportamento tirânico e pouco compreensivo. Além disso, Jung sugere que essa adesão rígida à fórmula pessoal leva a problemas psicológicos mais profundos.
A dependência da razão e da lógica pode levar a um fanatismo que impede a aceitação de outras perspectivas ou a experimentação de novas abordagens. A falta de acesso ao aspecto emocional pode levar a comportamentos subterrâneos inconscientes que contradizem a busca consciente da justiça e da verdade. Em última análise, isso pode resultar em situações hipócritas, onde ações externamente altruístas são movidas por motivos secretamente egoístas. Essa descrição de Jung destaca unicamente as possíveis dificuldades e os perigos que surgem a partir do domínio excessivo do pensamento extrovertido. Resumo: neste trecho, o livro aborda o aspecto psicológico do pensamento negativo e do sentimento. O autor descreve detalhadamente com exemplos como eles podem ser interpretados e como afetam a personalidade humana. Ele começa discutindo a iniciativa do pensamento, focando especialmente no pensamento negativo e destacando sua função como geralmente subordinada a uma função dominante. No entanto, quando encontra espaço para se manifestar de maneira verdadeira, tem a tendência de distorcer a realidade, reduzindo-a a banalidades ou generalizações de escala inferior e de caráter superficial. Ele cita exemplos disso, como reduzir ações ou comportamentos a interesses escusos ou simplesmente desvalorizar eventos complexos, diminuindo-os a algo insignificante. Mesmo mencionando que este tipo de pensamento pode ser ocasionalmente útil, ele critica fortemente a qualidade destrutiva e limitadora desse pensamento. Depois desse olhar focado no pensamento negativo, o texto mergulha no domínio complexo do sentimento, especificamente o sentimento extrovertido. Alega-se que ele é moldado pelos dados objetivos, mas também pelo ambiente, posição social e convenções da sociedade. Em contraste com o pensamento negativo, o sentimento extrovertido pode ser benéfico e produtivo para alcançar a harmonia social e cultural, porém, esse lado positivo desaparece se o objeto de afeição tem muita influência, podendo levar a pessoa a perder sua própria subjetividade no processo. Voltando à ideia do pensamento, ele considera que, por perturbarem os sentimentos, são geralmente reprimidos por tipo de mulher que valoriza muito seus sentimentos. Ela só permitiria o pensamento desde que não afete seus sentimentos. Se autor diz que isso é comum ver nas escolhas desses tipos de mulher, onde geralmente optam por um parceiro que atende a todas as normas sociais convencionais, em vez de satisfazer suas personalidades individuais. Por fim, indica que uma mudança significativa no objeto do afeto pode resultar em um estado em que a essência subjetiva de uma pessoa é consumida por sentimentos mutáveis, levando a uma personalidade volátil e sem essência. No sexto trecho do Psychological Types, de Carl Jung, o autor nos conduz a uma análise envolvente da função do pensamento e como ela é reprimida no tipo de personalidade extrovertida voltada para o sentimento. Jung argumenta que o processo de pensamento é constantemente desafiado, reprimido e até escravizado pelo sentimento nesse tipo de personalidade. O sentimento determina e domina o pensamento, e quaisquer conclusões derivadas da lógica pura que desafiem as emoções são privadas de expressão consciente. Porém, ainda existe um tipo de pensamento que persiste nos níveis inconscientes da mente. Jung descreve esse pensamento inconsciente como infantil, arcaico e negativo, que permanece compensatório, desde que a personalidade não seja dilacerada por estados contraditórios de sentimento. Mas, uma vez que a personalidade se dissolve e o ego perde sua identidade, o sujeito se torna inconsciente e a verdadeira natureza de suas emoções e seu pensamento inconsciente vem à tona, muitas vezes de maneiras obsessivas e depreciativas. O autor também destaca que o conteúdo inconsciente deste tipo de personalidade tende a se concentrar em torno dos objetos mais valorizados e essenciais, que acabam sendo impiedosamente despojados de sua importância. Em casos extremos, isso pode resultar em formas de histeria e neuroses, marcadas pela sexualidade infantil em seu mundo de ideias inconscientes. Para finalizar, Jung traça uma recapitulação das características marcantes por trás desses tipos racionais extrovertidos, focados em sensações ou emoções. Ele afirma que o aspecto mais marcante desse tipo de personalidade é a capacidade de julgamento e raciocínio que eles implementam em suas vidas,
apesar de serem igualmente suscetíveis a influências irracionais e inconscientes. A partir dessas observações, Jung propõe que a interpretação da personalidade e de sua psicologia seja feita a partir do sujeito, de seu próprio ponto de vista, uma vez que ele é quem verdadeiramente conhece seus próprios motivos. Tal posicionamento evidencia uma atitude cautelosa frente às abordagens psicológicas que impõem a psicologia individual do observador ao indivíduo que é observado. Para resumir, Carl Jung em Psychological Types, aqui discute tanto os tipos de personalidade, sentiente, quanto o intuitivo, ambos exterior-voltados, destacando as diferenças entre os dois. O indivíduo de personalidade sensível se concentra extremamente na experiência concreta e factual, sendo atraído principalmente por realidades tangíveis, palpáveis e visíveis. São pessoas que prezam e buscam a realidade objetiva e desvalorizam conceitos teóricos. No entanto, quando essa trait de personalidade é dominante, o indivíduo pode se tornar um primitivo hedonista, apenas buscando estímulos que desencadeiam sensações fortes. Em contraste, o tipo intuitivo é mais fascinado por possibilidades futuras. Este tipo é fortemente inclinado a buscar e explorar novas possibilidades nos objetos ou situações, em vez de refletir sobre realidades indiscutíveis ou imutáveis. A seguinte característica permite que o indivíduo intuitivo veja imagens ou percepções de situações que outros podem não ser capazes de discernir imediatamente. No entanto, essa exploração contínua de novas possibilidades pode também conduzir a uma constante inquietação e insatisfação, fazendo com que este tipo descarte rapidamente um objeto ou situação assim que suas possibilidades se esgotem. Ao discutir os desafios de cada tipo, Jung destaca como um sensível pode se tornar uma presa fácil para o prazer imediatista e corporal, enquanto um intuitivo pode se perder nos meandros das possibilidades infinitas, se esquecendo de se engajar com a realidade palpável ao seu redor. Neste trecho de Psychological Types, somos confrontados com uma discussão detalhada sobre as características inatas dos indivíduos introvertidos e extrovertidos. Os indivíduos intuitivos, de acordo com Jung, possuem um pensamento e sentimentos relativamente reprimidos, os quais produzem pensamentos e sentimentos infantis e arcaicos no inconsciente. Estes surgem como projeções intensivas e são tão absurdos quanto os do tipo de sensação, mas faltando o caráter místico desses últimos. Isso deve-se a uma repressão das sensações de coisas reais, levando a uma ligação irresistível a um objeto de futilidade incontestável, gerando, assim, um sintoma compulsivo. Jung também fala sobre a recapitulação dos tipos irracionais extrovertidos e introduz o conceito dos tipos irracionais introvertidos. O indivíduo irracional é aquele cujas comissões e omissões não se baseiam em julgamento racional, mas na intensidade absoluta da percepção. Eles são guiados pela percepção de possibilidades acidentais e desviam-se das restrições da razão. No entanto, eles caem vítimas de compulsões neuróticas inconscientes na forma de raciocínio negativo e extremamente sutil. Jung argumenta que o indivíduo introvertido é orientado de acordo com fatores subjetivos. Eles intercalam uma visão subjetiva entre a percepção do objeto e sua própria ação, que impede a ação de assumir um caráter que corresponda com a situação objetiva. Os introvertidos valorizam a subjetividade e são orientados por fatores subjetivos. Eles acreditam na presença de uma força subjetiva que age ou reage com a ação ou reação objetiva para criar um novo fato psíquico. A relação psíquica entre os indivíduos, de acordo com Jung, é regulada por fatores objetivos e determinantes externos, sendo desconsiderada a importância da contribuição do sujeito. Para o mesmo, essas opiniões são confusas e excessivamente simplistas. Ele argumenta que devemos lembrar que todos os conhecimentos e percepções não são meramente objetivos, mas também são condicionados subjetivamente. O mundo existe tanto em si mesmo quanto como se apresenta para o sujeito que percebe. O psicólogo também enfatiza a importância de entender a natureza subjetiva da percepção, oposta à natureza objetiva. Esta parte do trabalho apresentada nos envolve em uma discussão extensa, nos fazendo refletir profundamente,
e nos deixando mais curiosos sobre o que será abordado nos próximos trechos. Neste tópico abordado de tipos psicológicos, de Carl Jung, mergulhamos profundamente na discussão sobre a diferença entre atitudes psicológicas introvertidas e extrovertidas. São destacadas as preconcepções injustas feitas pelos extrovertidos sobre os introvertidos, erroneamente assumindo que o ego é a motivador unicamente importante para os introvertidos. Jung refuta essa noção, esclarecendo que a atitude introvertida é regulada por uma estrutura psicológica baseada em hereditariedade e experiências subjetivas. Contrariando as percepções contemporâneas, o autor destaca que os introvertidos não são egoístas, ao contrário, possuem uma experiência subjetiva que difere apenas em perspectiva dos demais. Antes de qualquer construção do ego, existe uma estrutura psicológica. O eu de uma pessoa é muito mais do que apenas o ego, ele engloba também o inconsciente. Os introvertidos têm uma tendência a confundir o ego com o eu, atribuindo ao seu ego a posição de sujeito do processo psicológico. Isto pode levar a uma alienação do objeto, ou seja, da realidade material e das interações sociais, dando origem a uma distorção da percepção e da cognição. Jung descreve a âncora psicológica dos introvertidos como o inconsciente coletivo, uma estrutura mental que constitui o subconsciente de cada indivíduo, e é compartilhada entre todos os membros de uma espécie. Além disso, ele menciona o termo arquétipo, conceito que refere-se às imagens primordiais ou motivos universais que derivam do inconsciente coletivo. O autor também aborda a visão distorcida que os introvertidos têm dos objetos, onde os veem como detentores de poderes extraordinários e dessa forma desenvolvem uma relação primitiva com eles. A natureza introvertida, sendo dominada por essa visão subjetiva, frequentemente tem medo de objetos novos e estranhos, e desenvolve uma ligação com objetos familiares e habituais. Jung leva esse conceito ainda mais adiante ao discutir como a tendência introvertida de confundir o eu com o ego pode levar ao desenvolvimento de neuroses e distúrbios psicossomáticos. Quando o ego se identifica completamente com o eu, o indivíduo pode elevar sua importância a níveis insanos e desproporcionais, enquanto descarta o valor fundamental do eu. Para encerrar esse trecho, Jung apresenta uma visão detalhada da função do pensamento no estado introvertido. O pensamento introvertido é orientado principalmente por fatores subjetivos. Seu principal objetivo não é, portanto, recriar a realidade objetiva, mas formular e comunicar uma ideia que melhor exprima o significado dos fatos observados. No processo, porém, o pensamento introvertido pode às vezes distorcer ou ignorar os fatos objetivos em favor de sua imagem interior, dando à sua ideia um caráter mitológico. Neste mar de palavras que é o 10º trecho de Psychological Types, Carl Jung nos mergulha numa dualidade fascinante de pensamento. Em um extremo, temos o pensamento introvertido, em outro, extravertido. Ambos são caminhos válidos para a verdade, mas caminham em direções quase opostas. O pensamento extravertido considera a verdade por meio das circunstâncias objetivas à sua volta. É o pensamento que diz, portanto, é. Por outro lado, o pensamento introvertido é muito mais centrado no indivíduo, medindo a verdade por meio de suas percepções e ideias. Ele afirma, penso, portanto, penso. Este método de pensar, embora pareça glorioso em sua objetividade, pode levar à empiria e à estagnação, pois sua realidade é limitada aos fatos objetivos que não abraçam plenamente as infinitas possibilidades do subjetivo. Vemos que a negação do eu é uma consequência potencial dos dois métodos. Para a extrovertida, que olha o externo ao invés do eu real, pode chegar ao ponto de esquecer a si mesma entre objetos. Por outro lado, a introvertida, ao retirar-se de todas as coisas externas, deve contentar-se apenas com a existência íntima. Há um forte elemento de autonegação em ambos os métodos de pensamento. Seguindo a viagem através deste trecho, somos apresentados ao assim chamado tipo de pensamento introvertido, uma personificação dessa forma de pensar. Este tipo de pessoa é facilmente mal compreendida,
pois seu processo de pensamento é inexoravelmente conduzido para dentro e, portanto, é difícil de ser lido por outros. Eles podem parecer calculistas e frios, mas apenas porque lutam com a realidade de que aquilo que está claro para eles não é necessariamente compreendido pelo mundo. Como um buscador implacável da verdade, o pensador introvertido pode se encontrar ofendido e resistente às críticas. Na busca pelo autêntico e pela verdade, eles são propensos a isolamento e podem afogar-se em suas próprias ideias, ao ponto de serem consumidos por elas. Isso leva a um risco, onde suas ideias, originalmente criativas e inovadoras, podem reverter para a destrutividade, envenenadas pela amargura que se multiplica com o isolamento. No final deste trecho, somos apresentados ao conceito de sentimento introvertido. Ao contrário do pensamento introvertido, este sentimento é principalmente controlado por precondições subjetivas e se preocupa com o objeto de sentimento apenas de forma secundária. Por causa disso, o sentimento introvertido é frequentemente mal entendido, pois na maioria das vezes aparece apenas em suas manifestações negativas. Os extremos do espectro de pensamento descritos por Carl Jung, o pensamento extrovertido e introvertido, representam visões distintas e complexas do mundo que carregam seus próprios prós e contras. Nos dão uma ideia fascinante de como o pensamento humano pode variar de pessoa para pessoa. Nos aprofundando no livro Tipos Psicológicos, de Carl Jung, nosso foco recai agora sobre a exploração do que Jung chama de sentimento introvertido. Este trecho explicita como esse tipo de sentimento busca uma certa intensidade interna, um vazio que é preenchido por visões anteriores e ideias primordiais. Surge assim a noção de que objetos reais não conseguem se encaixar em suas aspirações, deslizando por eles sem nenhum engajamento genuíno. Um ponto crucial que emerge aqui é que essas imagens primordiais são tanto sentimentos quanto ideias. Isso sugere que conceitos fundamentais como Deus, liberdade, imortalidade são tão impactantes emocionalmente quanto são significantes intelectualmente. No entanto, expressar esses sentimentos de maneira compreensível no mundo exterior requer uma capacidade artística ou descritiva acima do comum, já que, muitas vezes, os sentimentos são mais difíceis de articular do que pensamentos. Há uma menção ao fato de que, apesar da similaridade interna e externa entre os seres humanos, carregar outro indivíduo com a expressão exterior de sentimentos subjetivos pode ser uma tarefa difícil. Ao tentar fazer isso, pode surgir egocentrismo, o que pode levar a uma interpretação equivocada de autoadmiração mórbida. Jung também detalha a experiência das mulheres com o sentimento introvertido, o tipo de personalidade que ele identificou mais comumente entre elas. Estas mulheres são frequentemente silenciosas, inacessíveis e difíceis de entender. Seus verdadeiros motivos geralmente permanecem ocultos, pois seus comportamentos externos são controlados pelo sentimento subjetivo. Apesar de apresentarem uma tranquilidade harmoniosa para o mundo exterior, elas mantêm as emoções intensas e intensivas para si mesmas, muitas vezes escondendo-as atrás de máscaras de banalidade ou infantilidade. Este tipo de personalidade é marcado por uma contenção emocional que pode parecer fria e indiferente para aqueles que não entendem as complexidades de sentimentos introvertidos. Esses profundos sentimentos subjetivos e intensivos são, muitas vezes, incompreendidos por outros tipos de personalidades, levando a uma sensação de superfluidade. Este mal-entendido abre espaço para um momento importante de reconhecimento da profundidade emocional dentro desse tipo de personalidade. Jung argumenta que os sentimentos intensos podem, na verdade, crescer até atingir uma profundidade intensa, que pode até mesmo abraçar a miséria do mundo e tornar-se completamente dormente. Jung conclui o trecho, ressaltando a importância do reconhecimento das nuances da psicologia introvertida em detrimento de conclusões falsas e premissas psicológicas que levam ao mal-entendido. Este trecho é uma exploração detalhada do tipo de personalidade introvertido-sensação. Em primeiro lugar, os introvertidos-sensação, ao contrário dos extrovertidos, seguem principalmente o seu próprio princípio, o que inevitavelmente os inclina ao egoísmo.
No entanto, esse julgamento seria errado, pois baseiam-se na eficácia de suas ações, e não no seu próprio ganho. Em seguida, Jung entra na explanação de uma função psicológica essencial chamada sensação. Enquanto a sensação extrovertida geralmente busca o estímulo objetivo, a sensação introvertida é modificada para orientar-se mais pelo sujeito que percebe. Esta visão resulta em uma percepção subjetiva que é diferente da percepção objetiva. Por exemplo, vários artistas podem pintar a mesma paisagem, mas cada um irá percebê-la e representá-la de maneira diferente. Jung avança para a discussão de como os intuídos introvertidos veem e processam o mundo. Para eles, o estímulo objetivo desperta uma resposta subjetiva que se distingue da realidade objetiva. Embora vejam o mundo da mesma maneira que os outros, os introvertidos se fixam na percepção subjetiva liberada pelo estímulo objetivo. A influência do objeto em um introvertido pode parecer insignificante, pois os conteúdos subjetivos tendem a dominar. Embora o objeto seja claramente visto em sua realidade mais completa, a percepção subjetiva pode influenciar intensamente o pensamento, sentimento e ação desses indivíduos. Jung indica que a percepção introvertida é semelhante a um espelho que reflete o conteúdo do inconsciente coletivo e o mundo mitológico no qual a pessoa se move. Este mundo parece ser povoado por deidades benevolentes e demônios malévolos, cujo poder influencia as ações do indivíduo. Em resumo, a personalidade do tipo introvertido sensação, conforme explicado por Jung, é caracterizada por uma forte orientação para a percepção subjetiva em resposta ao estímulo objetivo. Isso pode resultar em uma expressão artística única, mas também pode levar a uma desconexão com a realidade objetiva e até mesmo dificuldades na interação social. Em nosso caminho através de tipos psicológicos, de Carl Jung, encontramos uma exploração vívida do que ele chama de tipos intuitivos introvertidos. Essas pessoas, diz Jung, são mergulhadas em um mundo interno fascinante, rico em imagens e experiências subjetivas. No entanto, essa profundidade da percepção interna vem frequentemente carregada com uma dificuldade em traduzir e transmitir suas percepções ricas e complexas para o mundo exterior. Jung inicia sua discussão com uma descrição da intuição introvertida, que, segundo ele, percebe os processos de fundo da consciência quase tão distintamente quanto a sensação extravertida percebe os objetos externos. Esses indivíduos têm uma forte ligação com as imagens inconscientes e geralmente sentem que estas têm a dignidade de coisas ou objetos reais. Mas essa visão focada internamente pode torná-los desconectados da realidade tangível e física. Jung dá um exemplo de como isso funcionaria, tomando a experiência de tontura. Se um intuitivo introvertido passasse por um episódio de vertigem, ele poderia não relacionar aquilo que está sentindo com uma condição física. Em vez disso, ele se verá inundado por uma imagem intrínseca, talvez a visão de um homem cambaleante sendo perfurado por uma flecha. O intuitivo introvertido focaria sua atenção intensamente em todos os detalhes dessa imagem, observando cada mudança e evolução, ao invés de focar no que fisiologicamente provocou essa sensação. Jung também discorre sobre a maneira como o intuitivo introvertido pode interagir com o mundo exterior, geralmente com uma espécie de indiferença. Isso acontece pois seu foco principal geralmente reside na percepção interna, em vez das influências ou possibilidades externas. Essa indiferença exterior pode levar a um desacordo com a realidade material e física, causando uma compreensão inadequada das sensações físicas e dos efeitos que os objetos têm sobre nós. Mais adiante, Jung discute o que acontece quando o intuitivo introvertido tenta estabelecer uma conexão entre seu mundo interior e seu senso de identidade. Se indagando, o que isso significa para mim e para o mundo, ele pode mover a natureza de sua intuição da esfera puramente estética para a esfera moral. No entanto, como o foco maior do intuitivo introvertido está nas percepções internas, frequentemente ele tem dificuldade em comunicar diretamente suas experiências para os outros. Jung enfatiza a singularidade e importância do tipo intuitivo introvertido,
apesar das dificuldades que eles podem encontrar na condução de suas vidas ou na comunicação com os outros. Ele acredita que esses indivíduos nos oferecem uma janela fascinante para a vida interior da mente humana e nos lembram que a realidade não é puramente externa, mas também vive abundantemente dentro de nós. Seja um intuitivo introvertido, um artista capaz de extrair imagens extraordinárias do reino das possibilidades internas, ou um sonhador místico capturado pela visão de novas possibilidades. Eles oferecem uma perspectiva essencial que contrasta e complementa a visão dominante do mundo como um lugar de objetos externos e eventos físicos. E assim, Jung nos remete ao conceito fundamental de funções auxiliares, referindo-se às funções secundárias que cada tipo psicológico segue para manter o equilíbrio. Embora essas funções secundárias não sejam tão dominantes quanto a função primária, elas desempenham um papel significativo, ajudando a fornecer uma visão mais equilibrada e a manter a pessoa conectada à realidade fora de sua mente. Em última instância, o objetivo durante esse processo de individuação é alcançar uma expressão e integração equilibradas de todas as funções, algo que o intuitivo introvertido encontra particularmente desafiador e inatingível. No entanto, o valor que eles trazem ao mundo é algo a ser celebrado e compreendido, em vez de negligenciado. Mesmo com todas as suas complexidades e desafios, eles cimentam a necessidade de uma visão mais colorida e diversificada da existência humana. Ao longo de nossas discussões, cada tipo de personalidade abriga suas próprias riquezas e desafios, iluminando o quadro maravilhosamente complexo da mente humana que Carl Jung dedicou sua vida a explorar. Mergulhando na mente complexa de Carl Jung, ele nos leva em uma viagem explicando que todos nós temos uma função principal e uma função auxiliar, quando se trata de nossa consciência, isto é, a maneira como percebemos e interagimos com o mundo à nossa volta. A função principal é onde assumimos o controle absoluto, é o nosso prato principal, a estrutura em que nossa mente opera a maior parte do tempo. Dessa forma, para os pensadores natos, o pensamento consciente e racional é a regra, eles raciocinam e tomam decisões baseadas nos fatos lógicos que a mente fornece. Por outro lado, temos essa função auxiliar, que age como um escudeiro, um guia em segundo plano. Esta função não é tão forte quanto a principal e é usada em momentos mais específicos. Por exemplo, uma pessoa que é majoritariamente um pensador pode se apoiar na intuição ou na sensação como função auxiliar. No entanto, Jung explica por que algumas destas funções nunca podem atuar juntas. Pensamento e sentimento, como exemplos, se situam em polos opostos. Uma pessoa cuja função principal é o pensamento teria sua mente em conflito constante ao tentar aplicar o sentimento como função auxiliar, pois são naturezas opostas. Existem, claro, indivíduos em que o pensamento e o sentimento estão no mesmo nível, tendo o mesmo poder motivacional em sua consciência. Mas Jung argumenta que este é um sinal de falta de desenvolvimento, e não um tipo de personalidade diferenciada. Em resumo, o que Jung está dizendo é que nossa mente é moldada e orientada por uma função principal, mas também usa a assistência de uma função auxiliar. Essas funções trabalham em harmonia para dar forma à nossa consciência e determinar como interagimos com o mundo. Mergulhando mais fundo, Jung afirma que os tipos práticos de personalidade, por exemplo, combinam frequentemente a função principal de intelecto com a função auxiliar de sensação. As personalidades artísticas, por outro lado, podem escolher e trazer à tona suas imagens através de um juízo baseado no sentimento. No entanto, é importante frisar que as funções não se limitam ao mundo consciente. Jung postula que as funções inconscientes também são agrupadas de acordo com as relações das funções conscientes. Ao final, é interessante notar a maneira como Jung apresenta as funções inconscientes como estando em um estado arcaico, primitivo, frequentemente aparecendo simbolicamente em sonhos e fantasias como o confronto entre dois animais ou monstros. A compreensão dessas ideias centrais de Jung é essencial para apreciar seu pensamento sobre a psicologia dos tipos de personalidade. Com certeza, entender nossas próprias funções principais e auxiliares pode nos proporcionar um espelho na busca do autoconhecimento.